Bom dia, povo de Deus. Bom dia você nas redes sociais, que está aí nos acompanhando. Muito feliz de estar presencialmente aqui na casa de Deus, vendo os irmãos. Você que está nos vendo aí do outro lado. Estamos hoje no domingo aqui, abrindo com chave de ouro o domingo do fortalecimento. Quem está precisando se fortalecer? Levanta a mão. Eu também estou precisando fortalecer e fico ainda mais alegre, fortalecida quando a gente está no meio dos irmãos, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu sei que você já orou na sua casa, mas às vezes tem pessoas aí nos acompanhando que está no horário de intervalo, está esperando aqui para nos ver, para a gente pedir a Deus, para abençoar o nosso dia, a nossa semana, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já te agradecemos por esse domingo, que nós estamos aqui para te louvar e te exaltar. Agradecemos essa oportunidade, Senhor, porque o Senhor nos deixou, estar aqui na tua casa para cultuar, entoar canções ao Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha abençoar o culto, colocando tudo nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão chegando, abençoar o culto à noite, abençoar todo o andamento das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar aquela respirada, respirar fundo? Vamos. 1, 2, 3. Respira. Inspira. Deus nos deu fôlego de vida. É um agradecimento tão grande, gente, quando a gente está aqui, a gente está olhando assim para vocês. E é um prazer inenarrável em olhar irmãs que me viram nascer. A gente não precisa falar a idade, mas tem irmãs aqui que nos viram nascer. E agora estão vendo os meus filhos. E eu vendo os netos de vocês. É um prazer inenarrável. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Eu te louvarei, meu Jesus. Todo mundo vai cantar. Nós vamos balançar para lá e para cá, porque está meio frio, a gente vai se aquecendo, não é? Oh, glória. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos lá com as palmas bem fortes. Isso, olha. Glória a Deus. Nós louvamos e exaltamos ao Senhor Jesus.
estamos aqui para te glorificar e te exaltar, porque o Senhor é grande nas nossas vidas, porque o Senhor é exaltado, o Senhor é magnífico, o Senhor é majestoso. Nós te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com uma salva de palmas. E eu acredito que o Senhor está feliz olhando a gente num horário desse, louvando, exaltando e dizendo a Ele: eu te louvarei. Oh, glória. Amém? Vamos louvar ao Senhor com uma canção que fala assim: olha, dentro de mim há um rio que vem. Essa música, deixa eu contar para quem está nas redes sociais aí, olha. É música de pessoas que se converteram há um tempinho atrás. Então, aqui presencialmente, nós estamos com pessoas aqui, olha, de 86 anos, 83, 80, 75, 72, 60. Estou falando para você aí, para aguçar a sua curiosidade, porque só tem povo animado aqui. Amém? Então, que você renova esse convite a você para estar conosco presencialmente e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção. Amém? Bem animado. Oh, glória. Oh. Dentro de mim há um rio que vem do altar do Senhor. Quem agita essas águas é o Espírito Consolador. Quando eu canto esse rio transborda, quando eu olho ele vai correr. Se a tristeza me invade, este rio alegra meu Senhor. Quando eu louvo ao Senhor, oh glória, ei glória a Deus, e nós vamos lá, dentro do Senhor há um rio, dentro de nós há um rio, que vem do altar do Senhor, glória a Deus, dentro de mim há um rio, dentro de mim há um rio, que vem do altar do Senhor. Quem agita essas águas é o Espírito Consolador. Quando eu canto esse rio transborda, quando eu olho ele vai correr. Se a tristeza me invade, este rio alegra meu ser. Glória, aleluia, glória, aleluia, este rio transborda. Quando eu louvo o Senhor, oh glória, que coisa mais linda. Tem gente fazendo o rio transportando, né? Vamos louvar o Senhor com a poderosa salva de palmas. Oh glória. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh glória a Deus, aleluia. Nós vamos nos preparando, nos organizando para preparar para a mensagem. E nós vamos entoar ao Senhor a canção que fala: eu e minha casa serviremos a Deus. Está escrito lá em Josué. Josué fala a respeito dessa história, glória ao Senhor Jesus. E aí nós vamos louvar ao Senhor, fazendo desta canção uma oração. Porque nela fala assim: eu e minha casa serviremos a Deus. Quem conhece? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. A campanha da família, nós vamos aprendendo muito sobre a família. Tanto a família, né, de sangue, quanto a família espiritual. E nós vamos fazer dessa canção a oração do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, santo, santo nome do Senhor. Nós consagramos a nossa família, os nossos familiares, tudo na nossa casa ao Senhor Jesus. Quero consagrar meu lar.
a Ti o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. De novo. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Salve profético, vida da sua casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com convicção, eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria, para nós e receber a bênção. Será abençoada minha descendência, multiplicará a Tua presença como um bom perfume. Os meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Pode virar para sua casa e profetizar. Eu e minha casa serviremos a Deus. A última vez com fé. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor, nós profetizamos bênção nas nossas casas, bênção na nossa família, nos membros da nossa família que estão trabalhando, porventura não estão aqui, pelas pessoas que estão distantes, se o coração está longe, que o Senhor venha trazer para perto em nome do Senhor Jesus, porque eu e a minha casa serviremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com poderosa salva de palmas, louvando, exaltando e acreditando nos pés, Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agradeço, né, a Vitória que nos ajudou aqui no som e vem chamando a ministração da palavra que vai ser feita pela missionária Amanda, que se preparou, que se organizou, que viu, né, todos os detalhes para passar para a gente em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor pela vida dela com uma poderosa salva de palmas. Vamos. Glória a Jesus. Amém. Amém, aleluia. Bom dia, paz seja convosco. Amém, igreja. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como a Dani disse, nós estamos no culto do fortalecimento. E nós precisamos nos fortalecer a cada dia no Senhor e na sua palavra, né? E não somente nós, mas com toda a nossa família. Porque o nosso desejo é de ver todo o nosso lar servindo ao Senhor, né? E a mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã, o tema é promessas para a família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa tomar posse dessa bênção, que você possa tomar posse, né, desse ato profético, dessa palavra. E a palavra do Senhor está lá em Josué, capítulo 24, o versículo 15. Então nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, porque Deus ele tem promessas para a família. Deus ele tem promessas de salvação, de alcançar toda a nossa família.
alcançar todo o nosso lar. O texto base é Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Josué, capítulo 24, o versículo 15. E o nosso tema é eu e a minha casa serviremos ao Senhor nesta manhã. Nós vamos profetizar, que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim, em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A igreja pode se sentar. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Nós sabemos que esse versículo do livro de Josué 24:15, ele traz uma declaração firme de fé e de compromisso com Deus, e até mesmo uma promessa, porque aqui diz assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos que Josué, já no fim de sua vida, ele reúne ali todo o povo de Israel e os desafia a escolherem a quem eles iriam servir. Se eles iriam servir ao Deus de Israel ou se eles iam servir a outros deuses. E quando Josué ele se reúne ali com aquele povo de Israel, já quase no final da sua vida, e ele desafia eles a tomarem essa decisão, a escolher quem eles iriam servir, se eram os falsos deuses ou se era o Senhor dos exércitos. Então ele declara com fé, com força, com autoridade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nessa manhã eu quero que você também declare com toda autoridade, com fé, com firmeza, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse versículo, ele nos ensina que servir a Deus é uma decisão pessoal e familiar. Servir a Deus é uma decisão que você toma. É uma decisão que você decide se você quer realmente servir a Deus. E quando você toma essa decisão de servir a Deus, você pode crer nas promessas de Deus para a sua vida. Você pode crer nas promessas de Deus para a sua vida, para com o seu lar e para com a sua família. Porque todas as promessas do Senhor se cumprem sobre as nossas vidas quando nós tomamos essa decisão de servir ao Senhor. Então, se você serve ao Senhor, quando você serve a Deus, não somente você, mas Deus ele vai alcançar todo o seu lar. Deus ele vai alcançar toda a sua família. Deus ele vai trazer a salvação. O líder do lar, ele deve dar um exemplo espiritual. Não podemos viver divididos entre Deus e o mundo, mas nós temos que ter uma decisão. Eu decido servir ao Senhor. A minha casa é uma casa que decide servir ao Senhor. Na minha casa é a morada do Senhor, é a morada do Espírito Santo, onde Deus faz morada, onde a presença do Senhor é real. A família que escolhe servir ao Senhor recebe uma direção, uma proteção e um propósito. Nós vemos que Josué, ele mostrou coragem e fidelidade, afirmando que, independente das escolhas dos outros, a sua casa permaneceria firme nos caminhos do Senhor. E é o que nós temos que fazer, independente da escolha das outras pessoas. Nós temos que acreditar, e ter fé e afirmar que a nossa casa servirá ao Senhor, que a nossa casa continuará firme na presença do Senhor, que a nossa família é do Senhor Jesus e ninguém pode tocar na nossa família, amém? É uma mensagem poderosa, sobre o compromisso, sobre a fé e liderança espiritual dentro da família, porque nós vemos que Josué, ele foi esse líder espiritual, e até mesmo um líder espiritual de muita fé,
até mesmo dentro do seu lar e como ali, né, representante daquele povo, né, a quem o Senhor levantou. Então nós temos visto que hoje nós temos vivido, né, muitas famílias que estão feridas, muitas famílias que estão divididas e até mesmo sem uma direção espiritual. Quantos lares, né, estão passando por momentos de tribulação, estão passando por algum momento de dificuldade, né? Quantas famílias estão sendo divididas, irmãos contra irmãos, mãe contra filho, filho contra mãe, contra pai. Nós temos visto isso, né, em muitos lares. Nós não podemos deixar que isso aconteça também nos nossos lares. Por isso nós devemos pedir ao Senhor a cobertura do nosso lar, para que Deus ele possa guardar o nosso lar, a nossa família, para que Deus possa trazer transformação, salvação, casas bonitas por fora, mas vazias da presença de Deus. E o que nós devemos querer, né, dentro do nosso lar não é uma casa bonita por fora, mas é uma casa cheia da presença do Senhor. Uma casa que quando as pessoas chegam dentro da sua casa, elas falam assim: nossa, a sua casa é diferente. Aqui na sua casa eu sinto uma paz, eu sinto um sossego, eu sinto uma tranquilidade. Mas por quê? Porque o Espírito Santo habita ali. Porque a nossa casa é a morada do Senhor. E a família é um projeto de Deus. Deus, ele ama a família. E nós sabemos que muitas das vezes o inimigo, ele tem se levantado, ele tem lutado para destruir a família. Porque ele quer destruir a família, porque ele sabe que a família é a base. Ele sabe que a família está no coração de Deus. Ele sabe que a família é um projeto de Deus. E nós não podemos permitir, porque a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Ele pode até tentar se levantar contra o nosso lar, contra a nossa família, mas ele não terá sucesso, porque o nosso lar e a nossa família pertence ao Senhor. E nós cremos na promessa de que toda a nossa família servirá ao Senhor, amém? Então o inimigo ele tem lutado contra as famílias, porque ele sabe que uma família firme em Deus se torna forte, abençoada e vitoriosa. Mas hoje existe uma promessa poderosa, e essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa crer nessa promessa, que você possa crer nessa palavra. Essa não é apenas uma frase bonita para colocar na parede. É uma decisão espiritual e é um posicionamento diante de Deus. Quando você diz nesta frase, não é uma simplesmente frase, mas você está se posicionando espiritualmente. É um ato de fé, né? É uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava diante do povo de Israel fazendo uma escolha. Olha, vocês precisam decidir quem vão servir. E hoje, nesta manhã, Deus ele também te pergunta: quem governará a sua casa? Eu gostaria que você refletisse nessa questão, né? Assim como Josué perguntou àquele povo: quem vocês precisam decidir quem vocês vão servir? Nesta manhã, Deus ele pergunta: quem governará a sua casa? Josué, nós vemos que nessa passagem, quando Josué ele diz isso ao povo de Israel, Josué ele já estava velho, ele havia conduzido ao povo, né, a terra prometida, a que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Antes de partir, ele reuniu Israel para lembrar de tudo que Deus tinha feito na vida deles, por eles. E ele fala sobre o livramento do Egito, o cuidado de Deus no deserto, as vitórias nas batalhas, as promessas que foram cumpridas. Então Josué chama o povo para uma decisão. E é isso que eu quero fazer nesta manhã com vocês, né? É chamar a nossa atenção para uma decisão de servir ao Senhor. Lembre de tudo que Deus tem feito na sua vida. Lembre de tudo aquilo que Deus ainda há de fazer na sua vida. Creia que o Senhor ele pode sim trazer a salvação. Creia que Deus ele pode sim trazer a transformação, a libertação,
oração dentro do seu lar. Josué 24:15, porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Josué ele mostra que servir a Deus é uma escolha. Deus ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Cada família decide quem será o centro da sua casa. Essa decisão é sua. É você que decide se Jesus ele será o centro da sua casa. Essa decisão é você que toma. Se Jesus ele vai ser o centro da sua família. Hoje muitas coisas têm ocupado o lugar de Deus. Nós vemos que dentro dos lares, né, às vezes a presença do Senhor não tem sido tão forte, não tem sido tão real, porque muitas coisas têm ocupado o lugar de Deus dentro do lar. Às vezes é uma televisão, às vezes são vícios, às vezes são as redes sociais, às vezes são orgulhos, são dinheiro, são pecado, né? São famílias que estão se esfriando o relacionamento uns com os outros dentro do próprio lar. Mas Josué declara: na minha casa Deus continuará sendo o Senhor. Então que nessa manhã você também possa declarar: na minha casa Deus ele continuará sendo o Senhor. Na minha casa reina o Senhor, né? Se for preciso de você mudar de atitude, mude. Tenha mais tempo para a sua família. Tenha tempo para dialogar com a sua família, para conversar com a sua família. Nós temos visto que muitas famílias têm se esfriado porque o amor, o carinho, porque não tem mais convívio, não tem mais aquele relacionamento. Cada um chega dentro do seu lar, dentro da sua casa, vai para o seu quarto, cada um ali fazer ali, né, as suas obrigações, ou até mesmo, né, vai ali para o quarto para ter o seu momento e não está tendo um momento com a família, de reunir, da família sentar à mesa junto, da família conversar, da família orar junto. É muito importante orar pela família. Uma coisa que lá na casa dos meus pais a gente preza muito, não tem como a gente reunir a família todos os dias, mas todo domingo é sagrado, todo domingo eu vou para a casa dos meus pais, não só eu, mas com meus irmãos. E todo domingo ninguém almoça enquanto não chega um ou outro. Às vezes eu chego até um pouquinho atrasado, geralmente eu sou que chego mais atrasado, sou eu. Mas não, eu não deixo ninguém almoçar enquanto não chegar, tem que estar todos. Aí quando todos os filhos, todos chegaram, filhos, nora, genro, netos, aí a gente se reúne em volta da mesa, damos as mãos e nós oramos, né, agradecendo ao Senhor pelo nosso lar, pela nossa família. E isso é muito importante. As famílias elas precisam ter esse momento de oração, de orar umas pelas outras, né? E isso, né, Deus ele agrada, porque a família está no coração de Deus. E assim como Josué, ele declarou: na minha casa continuará sendo o Senhor. Na minha casa continuará sendo o Senhor Jesus que governará a minha casa, que governará a minha família. Que nós também possamos, né, declarar, né, escolhi hoje a quem sirvais. Josué ele fala de urgência. Ele não disse assim: escolham amanhã, escolham quando melhorar, escolham quando sobrar tempo, né? Porque tem pessoas que falam: eu vou servir ao Senhor quando eu tiver tempo. Eu não tenho tempo para servir ao Senhor. Mas nós temos que ter sim tempo para servir ao Senhor. Nós temos que ter tempo para passar com a nossa família, para ensinar a nossa família a amar ao Senhor, para ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos ensinar os nossos filhos a ter um prazer de estar na casa de Deus, a ter um prazer de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. E até mesmo como o casal. O casal ele precisa também ter aquele momento dos dois em oração, para orar um com o outro, para orar por essa aliança, por esse compromisso, para que Deus renove o amor, renove o carinho, renove a gentileza. Então, como cristãos, nós devemos orar sempre pelas nossas famílias. Nós sempre devemos colocar a nossa família diante do altar do Senhor. Devemos orar pelos nossos
esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pela nossa família. E Josué, né, ele disse hoje, né, ele fala assim, porque a salvação da família não pode ser deixada para depois. A salvação da nossa família, ela precisa acontecer. Ela não pode ser deixada para depois. Deus está trabalhando. Talvez você até fale assim, mas eu já estou orando pela minha família faz tempo. Quanto tempo eu tenho colocado a minha família diante do Senhor, pedindo ao Senhor que Ele possa trazer a salvação, pedindo ao Senhor para que Ele possa trazer a minha família para os pés do Senhor. Eu quero te dizer, continue orando, porque a sua oração está chegando diante de Deus, a semente está sendo plantada e ela está sendo gerada e ela vai frutificar. Então continue orando, não desanime, continue com fé, orando pela sua família. Olha, quando você ora pela sua família ela também está sendo guardada e protegida pelo Senhor. O Senhor está guardando, o Senhor está protegendo, o Senhor está dando livramentos. Não pare de orar pela sua família. Olha, tudo tem um tempo certo, no tempo certo, né? Eu creio que a sua família ela vai vir para a presença do Senhor. Eu creio que Deus vai trabalhar no coração da sua família. Talvez você até diga assim, nossa, para Deus salvar um ente querido meu, não é só Jesus, mas Deus ele pode fazer isso, Ele pode trazer a salvação e Ele traz, Ele trabalha nos corações. Mas nós não devemos parar de orar pela nossa família. Nós devemos estar em constante oração pelo nosso lar, pela salvação da nossa família. Porque a salvação da família não pode ser deixada para depois. E há famílias esperando um posicionamento espiritual. Então, tem famílias que precisam que um pai ore, que uma mãe que busque a Deus, filhos que tenham um compromisso com Cristo. Porque eu e a minha casa, né, nessa frase, quando diz, porque eu e a minha casa, isso mostra uma liderança espiritual. Josué não falou apenas dele, mas ele incluiu a sua família. Então, como nós estamos na presença do Senhor, nós somos essa liderança espiritual, você que está na presença do Senhor. Se a sua família ainda não teve um encontro com o Senhor, se a sua família ainda não está salva, não conhece ao Senhor Jesus, não teve um encontro com o Senhor Jesus, eu quero te dizer nesta manhã, né, que você é a liderança espiritual dentro da sua casa. Então, como líder espiritual, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E creia que Deus pode trazer a transformação. Porque um lar transformado, ele começa quando alguém decide, na minha casa haverá oração. Na minha casa haverá Bíblia. Na minha casa haverá a presença de Deus. Mesmo que aqueles entes queridos ali ainda não conheçam o Senhor, não sejam cristãos, mas você como líder espiritual, você pode dizer, olha, na minha casa tem presença do Senhor. Amém. Na minha casa tem palavra do Senhor. Na minha casa tem adoração ao Senhor. Porque aqui o Senhor é que faz morada, amém? Às vezes somente uma pessoa começa, mas Deus honra quem toma posição. Serviremos ao Senhor. Josué não disse, visitaremos o Senhor ou lembraremos do Senhor. Ele disse, serviremos ao Senhor. Amém? E Deus ele agrada quando nós servimos a Ele. Ele disse, serviremos. E quando nós falamos de servir a Deus é obedecer ao Senhor, é permanecer fiel ao Senhor, é ter uma vida em santidade, é buscar a doce, maravilhosa presença do Senhor, é colocar Deus em primeiro lugar. Uma família que serve ao Senhor enfrenta lutas, mas permanece de pé. Não quer dizer que por nós estarmos servindo ao Senhor, nós não vamos passar por lutas dentro do nosso lar ou com a nossa família. Nós passamos sim por lutas, mas nós permanecemos em pé, firmes, porque o Senhor, Ele nos sustenta, porque o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá força para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa continuar a orar, a interceder pela nossa família, amém? A promessa de Deus para a família. Deus, Ele ama a família. Eu quero te dizer
nós vemos que Deus ele tem um carinho muito grande pela família, porque a família é uma criação dele, ele criou a família. Deus, quando ele criou, ele fez o homem e a mulher. E aí depois Deus fala com o homem e a mulher: olha, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ou seja, a família está no coração de Deus. E o inimigo, ele tenta destruir esta base. O inimigo o tempo todo tem lutado para destruir famílias. Ele quer destruir casamentos, ele quer destruir relacionamento entre pais e filhos, né? Ele quer ali a desunião da família. Mas não deixe o inimigo ter legalidade dentro do seu lar. Não deixe o inimigo ter legalidade dentro da sua família, porque a sua família foi instituída por Deus. A sua família é um presente de Deus. Eu falo que não há nada melhor, é tão gostoso, né, estarmos em família, é tão gostoso, né, vivermos em família, é tão gostoso, né, nos relacionar com a nossa família. Diga para a sua família: olha, eu te amo. Diga para a sua mãe: eu te amo. Diga para o seu pai: eu te amo. Diga para os seus filhos: demonstre esse amor, demonstre esse carinho. Muitas das vezes nós temos nos calado ou até mesmo guardado esses sentimentos, e aí quando nós perdemos aquela família, né, ou aquele ente querido que nós amamos, nós choramos, né? E lá você começa a falar: mas eu amava ele demais. Então diga para a pessoa, fale para o seu pai, fale para a sua mãe que você a ama, fale para os seus filhos, abrace os seus filhos, abrace a sua mãe, né? Abrace como se fosse a última vez que você fosse vê-la, né? Tenha, né, esse carinho, esse cuidado, demonstre o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado pela sua família. Eu falo: nossa, eu amo a minha família demais, né? A minha família é um presente de Deus, né? A minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas a minha família que Deus me deu, que é o Juscelio e o Emanuel, são presentes de Deus para a minha vida. E eu creio que a sua família também é um presente de Deus para a sua vida. Então, demonstre carinho, demonstre paciência, demonstre sabedoria, demonstre amor para com a sua família. No Salmo 128 diz assim: olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Porque a bênção de Deus alcança toda a sua casa. Se você é temente ao Senhor, a bênção do Senhor alcança toda a sua casa, alcança toda a sua família, toda a sua parentela. Quando alguém busca a Deus, a casa ela muda, o ambiente muda, as palavras mudam, a presença de Deus entra dentro daquele lar e há uma transformação, há algo diferente. Uma casa que serve ao Senhor, ela possui marcas, e nós conseguimos ver e perceber essas marcas numa casa que realmente serve ao Senhor. Por quê? Porque é uma casa de oração. Famílias fortes espiritualmente oram juntas. Por isso a importância de orarmos juntas. Em família, ore com sua família. Escolha um determinado, né, momento para que você ore. Talvez você não consiga reunir toda a sua família, mas se tiver um momento, né, ore com a sua família. Porque a família que ora juntos são famílias que são fortes espiritualmente. Né? Nós devemos estar a cada dia em constante oração, porque o inimigo ele não tem brincado. Como o inimigo tem entrado dentro dos lares, como o inimigo tem destruído famílias. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus ele não quer isso. Então ore pela sua família, para que, né, a sua família e você possa se fortalecer espiritualmente. Existem batalhas que só serão vencidas também através da oração. Talvez, né, eu não sei, não conheço o seu lar, não conheço a sua família. Talvez você esteja passando por uma batalha, por uma luta muito grande dentro do seu lar, mas eu quero te dizer que existem batalhas que elas só serão vencidas com oração. Talvez nem adiante você ficar falando na cabeça, né, do seu filho ou da sua filha, mas ore.
Porque tem batalhas que nós vencemos através da oração, através do jejum, através da consagração. Esteja em oração o tempo todo, pelo seu lar, pela sua família. Porque quando a família ora, Deus ele traz paz dentro do lar. Quando a família ora, Deus ele quebra cadeias. Quando uma família ora, Deus ele traz a reconciliação, a transformação dentro do lar. Por isso é importante sempre estarmos em oração pela nossa família. Outro ponto, uma casa que pratica a palavra do Senhor. Nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Não basta ouvir a Bíblia apenas na igreja. A palavra de Deus, ela precisa entrar dentro do nosso lar. Uma família guiada pela palavra de Deus, ela evita destruição, ela aprende sobre perdão, ela aprende sobre amor e ela aprende sobre respeito. Então a palavra do Senhor, ela precisa estar viva dentro da sua casa. Você não precisa somente ouvir a palavra, mas você tem que ser praticante da palavra do Senhor. Porque é a sua família que te conhece. Aqui na igreja nós vemos vocês dessa forma, mas é a sua família que te conhece verdadeiramente, porque a sua família, ela tem um convívio com você, ela sabe como você se comporta, ela sabe como você fala, ela sabe como você age em determinadas situações. Então, nós precisamos trazer a palavra do Senhor para a prática dentro do nosso lar. Tem que haver mudança. Se nós servimos ao Senhor, tem que haver mudança. Tem que haver mudança dentro do nosso lar. Outro ponto, uma casa cheia da presença de Deus. A nossa casa tem que ser cheia da presença de Deus. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, onde o Senhor ele faz morada ali naquele lugar. Existem casas, que são tão lindas, que são tão bonitas, que você olha e você fica até maravilhado. Nossa, que casa tão linda, que casa tão bonita. Mas elas são vazias espiritualmente porque não tem a presença do Senhor. Elas são vazias espiritualmente porque dentro daquele lar há uma grande contenda, não tem um relacionamento. Mas há discórdia, há desunião. Então, o que adianta ter uma casa linda, mas se a sua casa no interior, ela está vazia? Não há amor, não há carinho, não há fidelidade, não há presença do Senhor. Mas quando Deus ele habita dentro do lar, nós vemos que dentro do lar há uma paz, dentro do lar há uma união, dentro do lar há uma esperança. Quando há uma família ali que serve ao Senhor, quando há alguém que serve ao Senhor dentro do seu lar, nós podemos ver a diferença. Então, que o nosso lar, possa ser cheio da presença do Senhor e que mesmo nas dificuldades que nós passamos dentro do nosso lar, Deus ele nos sustenta. Sabemos que nenhuma família é perfeita. Eu não posso dizer a minha família é perfeita. Nós sabemos que nenhuma família é perfeita, porque nós somos imperfeitos. O único que é perfeito é o Senhor. Mas quando nós estamos com o Senhor, Ele abençoa o nosso lar, Ele abençoa a nossa família. E ali há uma união perfeita, porque o Senhor se faz presente dentro do nosso lar. Uma coisa que é muito importante é o poder de uma declaração. Eu quero te dizer que as suas palavras têm poder. Cuidado com o que sai da sua boca. Às vezes você mesmo tem amaldiçoado a sua família. Às vezes você mesmo tem amaldiçoado o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Cuidado com as palavras que saem de sua boca. Que não saem palavras de maldição, mas palavras de bênção. Abençoe sua família, abençoe seu esposo, abençoe seu filho. Mesmo que seu filho esteja te dando trabalho, eu não sei. Mesmo que seu esposo, às vezes, está passando ali por um momento difícil, uma situação difícil no seu casamento, mas não amaldiçoe, mas abençoe, porque eu quero te dizer que as palavras, elas têm um grande poder. As palavras, nós temos que ter cuidado, porque uma palavra dita machuca o nosso coração.
talvez ali num momento de desentendimento ou de discordância de ideias, se você lança uma palavra, aquela palavra entra no coração, aquilo traz uma mágoa, aquilo traz um ressentimento, e que se não houver um perdão, né, aquilo vai ficar corroendo a vida toda, e aquilo vai vir sempre à tona, quando houver alguma conversa, quando houver algum diálogo. Então, cuidado com as palavras que você tem lançado dentro da sua casa, cuidado com as palavras que você tem proferido sobre a vida do seu filho. Né? Nós sabemos que às vezes os filhos deixam a gente nervosa, né? Porque corre para cá, corre para lá, e às vezes, né, faz algo. Cuidado com as palavras que você tem lançado sobre a vida dos seus filhos, mas lance palavras de bênçãos. Olha, o meu filho, ele é uma bênção. O meu esposo, ele é um esposo abençoado. O meu esposo, ele é uma bênção. Mesmo que ele não seja, mas você já está profetizando que ele é uma bênção, então ele vai ser uma bênção. Então, cuidado com as palavras que têm saído da sua boca. Né? Sobre a nossa família, nós temos que profetizar bênçãos, não é maldição. Né? Então, digo, olha, minha família é bênção do Senhor. A minha família, ela é amada. A minha família, ela é gentil. Né? A minha família, ela é unida. Porque o Senhor me concedeu, porque o Senhor tem cuidado, porque o Senhor, né, tem ouvido a minha oração. Então, as palavras, elas possuem um poder espiritual muito grande. E hoje, talvez, a sua família esteja afastada, esteja fria espiritualmente, ou até mesmo dividida, ou às vezes sem esperança. Mas mesmo assim, né, declare pela fé: meu filho servirá ao Senhor. Meu casamento pertence a Deus. A minha casa será o altar do Senhor. O inimigo não vencerá a minha família. É isso que nós temos que profetizar sobre os nossos lares. É isso que são essas palavras que nós temos que profetizar sobre a nossa família. Né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que chama O Quarto de Guerra. Né, que a esposa, ela percebe que o inimigo ele tem se levantado dentro do seu lar, está havendo ali uma discussão dela com o seu esposo, mas quando aquela mulher, ela decide orar, quando aquela mulher, ela decide tomar ali a rédea espiritual, eu não aceito isso dentro do meu lar, e ela monta aquele quartinho de oração, onde ela começa a orar pelo seu lar, pela sua família, pela vida do seu esposo. E ela chega dentro do lar dela com autoridade. Ela fala assim: olha, inimigo, você não tem poder dentro do meu lar. Você vai sair do meu lar agora, porque o meu lar pertence ao Senhor. Você vai tirar tudo que pertence de você e vai sair. Né? E ela começa a orar naquele filme. E eu acho interessante que ela faz até um ato profético, porque ela começa a orar ali pela sua família. O que ela faz? Ela abre a porta e fala: saia da minha casa, em nome de Jesus. E ela abre a porta mesmo na casa dela e ela fala: saia da minha casa, em nome de Jesus. Porque na minha casa, o único que faz morada é o Senhor. Então nós também temos que ter essa autoridade espiritual. Né? Nós devemos orar e interceder pela nossa família. Né? Deus, ele honra declarações feitas com fé. A promessa depende de uma decisão. Né? Josué me declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então que nós possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu servir, ele decidiu permanecer, ele decidiu honrar a Deus. Promessas existem, mas é preciso um posicionamento espiritual da nossa parte. Uma família forte espiritualmente, como eu disse, é uma família que ora junto, é uma família que busca a presença de Deus, é uma família que aprende a perdoar, porque às vezes na nossa família é necessário, é uma família que vive em comunhão. Comece com pequenas mudanças dentro do seu lar. Olhe com a sua família, leia um versículo, né, na sua casa, coloque louvores de adoração ao Senhor, ensine seus filhos sobre Deus. O altar familiar precisa ser restaurado.
Famílias que servem ao Senhor deixam um legado. Nós vemos que Josué, ele influenciou a sua casa, ele influenciou uma geração. Uma geração pode mudar outra geração. Aqui a própria palavra do Senhor diz assim, olha, ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o nosso papel. Eu quero dizer que filhos, eles aprendem pelo exemplo, pela convivência e pelo testemunho. Se queremos filhos fortes, nós também precisamos ser pais e mães firmes em Deus. A maior herança que nós podemos deixar não é o dinheiro. A maior herança é a fé, o caráter e o temor a Deus. As promessas de Deus para a família ainda continuam de pé. Deus ainda ele salva famílias, Deus ainda cura famílias, Deus ainda sustenta famílias e Deus restaura famílias. Hoje o Senhor procura pessoas que têm coragem de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje Deus procura famílias que são comprometidas. Não famílias perfeitas, porque não existem famílias perfeitas, mas famílias que estão rendidas aos pés do Senhor. Talvez alguém diga: pastor, a minha casa não está servindo a Deus. Eu quero te dizer, né? Comece por você. Josué começou com uma decisão, com uma pessoa cheia de Deus pode transformar toda uma geração. E para a gente concluir, Josué chegou ao final da sua vida dizendo: vale a pena servir ao Senhor. Eu quero te dizer, vale a pena servir ao Senhor. O maior patrimônio de uma família não é o dinheiro, mas é a presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Eu quero te dizer que casas, elas podem cair, mas uma família que está firmada no Senhor, firmada na presença do Senhor, ela permanece. Hoje Deus está chamando as famílias para um posicionamento espiritual. E a pergunta é: quem governa a sua casa? Hoje é dia de fazer uma aliança com Deus pela família. E eu gostaria que você fizesse essa oração, né, com muita fé. Você também que está aí na sua casa, que você também fizesse essa oração com muita fé para a sua família, crendo nessas palavras, amém? Então repita assim comigo: Senhor meu Deus, eu entrego minha família em tuas mãos. Declaro que minha casa pertence ao Senhor. Traz paz, união, amor, salvação para o meu lar. Que minha família te sirva todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e sua família, em nome de Jesus.